Queridos irmãos e irmãs, há bem poucos domingos nós ouvimos esta página do Evangelho, no Evangelho dominical, dos domingos. Evangelho que repete por 3 vezes a palavra de Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo. Percebamos o caminho que o Evangelho tem feito conosco. Nós entramos no segundo grande discurso do Evangelho de São Mateus, o discurso missionário, o discurso do envio. Entramos nele com o envio nominal dos apóstolos. Depois nosso Senhor disse como eles deveriam se comportar e o que deviam anunciar, a presença do reino. Depois, ontem, nosso Senhor nos advertiu que aqueles que vão em seu nome sofrem perseguições. E hoje Jesus começa dizendo: se perseguem o Mestre, o Senhor, o dono da casa, quanto mais não perseguirão os discípulos, os servos, os familiares. E é nesta perspectiva de não ter medo da perseguição que brota da missão, é que Jesus diz aos seus apóstolos: não tenhais medo. Não é preciso ter medo, porque nós valemos mais do que muitos pardais. Deus reconhece o nosso valor. Deus sabe o quanto nós contribuímos para a sua obra. Por isso, Ele é o primeiro a nos guardar, a nos proteger, a nos amparar com a sua mão. Por isso não precisamos ter medo. Somos chamados e enviados pelo Senhor. Na primeira leitura, depois de terminarmos ontem a leitura do profeta Oséias, nós começamos hoje a ler o profeta Isaías. Isaías é um dos grandes profetas. O profeta mais citado no Novo Testamento e o profeta mais citado pelo próprio Senhor Jesus. O livro que nós temos do profeta Isaías no Antigo Testamento contempla pelo menos 3 épocas distintas da história. Então não fala de um único Isaías, mas pelo menos de 3 tempos da escola do profeta Isaías. Uma antes do exílio, uma durante o exílio da Babilônia e outra depois, no regresso do exílio da Babilônia. Porém, nós começamos a leitura do profeta lendo hoje esta epifania vocacional de Isaías. Um texto belíssimo, um texto inspirador que eu espero você tenha ouvido com grande atenção. Primeiro, trata-se de uma epifania, de uma manifestação de Deus. O profeta diz que no ano da morte do rei Osias, então ele situa historicamente quando foi o seu chamado, ele viu o Senhor sentado num trono de grande altura, e o seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado, e cada um tinha 6 asas. Esta é no imaginário a tipologia dos serafins. Os serafins têm 6 asas, e eles cobrem com 2 asas o rosto, para não ver o Senhor que o profeta está vendo. Cobrem os pés com outras 2 asas, e com 2 asas sustentam o seu voo. Quando nós encontramos na iconografia, nos desenhos, nas pinturas, a estigmatização de São Francisco de Assis no Monte Alverne, nós encontramos de novo esta mesma figura, um anjo com 6 asas, que cobre o seu corpo e que se sustenta no voo, mas que estigmatiza, que dá a São Francisco
os estigmas. Por isso São Francisco é chamado pai seráfico, o pai que recebeu os estigmas do serafim. Pois bem, diz então o profeta que eles, os serafins, os anjos, a corte celeste, exclamava uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta da sua glória. É exatamente isso que nós cantamos no Santo. Quando nós dizemos com os anjos e com todos os santos, nós cantamos. Cantamos o quê? Aquilo que dá na nossa cabeça? O canto que nós escolhemos para aquele dia? Não. Nós cantamos aquilo que cantam os anjos no céu. E como é que sabemos o que cantam os anjos no céu? O profeta Isaías nos disse. Na sua teofania vocacional, o profeta escutou o canto dos anjos. O profeta conseguiu guardar na sua experiência vocacional qual é o canto que se canta diante do trono de Deus. E por isso, em cada liturgia, nós repetimos o mesmo canto. Não outro. É a mesma melodia? Não. Mas conservamos, ao longo destes 2000 anos de igreja cristã, de igreja católica, nós conservamos o mesmo hino que o profeta ouviu diante do trono de Deus e nós o repetimos em cada Eucaristia. Por isso a importância de cantarmos aquilo que a palavra de Deus nos testemunha. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. É isso, é esta primeira parte do santo tirada aqui do livro do profeta Isaías. Depois de contemplar então este hino de glória do Senhor no seu trono, o profeta Isaías toma consciência da sua limitação. Quando ele vê aquela teofania, aquela manifestação de Deus no seu trono e os serafins cantando, o profeta logo olha para si mesmo e diz: mas que porcaria eu sou. É sempre assim. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, a sua luz revela as nossas sombras. Nós sempre tomamos consciência da nossa pequenez diante de Deus. Diante de Deus ninguém se acha. Se alguém está se achando, é porque ainda não encontrou Deus. O profeta Isaías, até aquele momento, podia se achar alguma coisa. Mas quando ele viu a glória de Deus, ele imediatamente voltou-se para si mesmo e disse: e eu? Que pouca coisa eu sou, que porcaria, literalmente eu sou. Sou um homem de lábios impuros. Já falei muita coisa que eu não devia falar. E imediatamente um dos anjos sai de diante do trono de Deus, com uma tenaz, toma uma brasa que está debaixo do trono de Deus, debaixo do altar, diante do trono, e com esta brasa toca os lábios do profeta Isaías. Se você for ao Santuário Nacional de Aparecida e for procurar o painel do Cláudio Pastro, onde estão representados os profetas, você vai encontrar um homem que tem na mão uma tenaz, uma turquesa, qual é o nome certo, né? Uma turquesa, e nessa turquesa uma brasa sendo segurada. Este homem é o profeta Isaías, porque um anjo tocou os seus lábios com esta brasa do trono de Deus e disse a ele: agora os teus lábios estão purificados. Agora você já não é mais o homem de lábios impuros. Percebam o movimento. Contemplar a glória de Deus, identificar a sua pequenez.
O profeta Isaías não diz, eu sou um insignificante e pronto. Não é um processo depressivo, é um processo conversivo. O profeta diz, eu não sou grande coisa é isso que eu estou vendo. Mas eu não sou grande coisa por quê? E o profeta identifica o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Quando o profeta dá nome ao seu pecado, ou seja, assume a sua culpa, Deus envia a remissão exatamente para aquele pecado que o profeta identificou. Você é um homem de lábios impuros, então vai aqui uma brasa para purificar os seus lábios, e agora você já não é um homem de lábios impuros. Isso é praticamente uma confissão do profeta. O profeta confessa o seu pecado e Deus redime o pecado que foi confessado. Aqui nós entendemos por que é tão importante que no processo da remissão, no processo do perdão dos nossos pecados, nós digamos, confessar é, em primeiro lugar, pôr-se diante de Deus e assumir, eu sou pecador. É verdade, todos somos. Eu sou pecador, mas o meu ser pecador se manifesta onde? Eu tenho consciência dos meus pecados. Isso é importante, porque aquilo que não é assumido não é redimido. Nós precisamos assumir o nosso pecado, chegar diante de Deus, representado no sacerdote, sacramentalmente, na hora da confissão, e dizer, o meu pecado é este e este. Para que Deus, então, envie a sua brasa, envie a sua remissão, concretamente para aqueles pecados que você confessou, que você assumiu diante de Deus. Deus não manda um perdão genérico. Nós é que somos assim. Deus manda um perdão concreto para que nós experimentemos a sua misericórdia. E sabe o que acontece quando nós fugimos da confissão? Quando nós não admitimos, não verbalizamos, não dizemos qual é o nosso pecado, e cada dia aumenta mais as pessoas que chegam ao confessionário e dizem, eu sou pecador, tenho muitos pecados, e a gente pergunta, mas quais são? Agora não me lembro. Se não há matéria, não há confissão. Se você não apresenta os seus pecados, o padre não tem para que dar o perdão. Porque o perdão de Deus é assim. Você tem lábios impuros, ele manda a sua brasa para os seus lábios. Se são as tuas mãos que são impuras, ele mandará a sua brasa para as suas mãos. E assim por diante. Por isso é importante o ato de contrição. Contemplando a glória de Deus, nós enxergarmos as nossas misérias.